Eu vou olhar um pouco para número que a gente puxou aqui. Primeiro é sobre o quanto a gente está atento e olhando para a COP. Então, tem uma pesquisa da Question Pro que mostra que 85% dos brasileiros já ouviu falar sobre a COP, ou seja, a gente está falando de um tema que está aí em conhecimento geral. E aí, dali, a gente tem 74% das pessoas que consideram a edição deste ano, que acontece no Brasil, muito importante. A gente estava falando ali nos bastidores, né, Rubem? Eu já vou começar com você, sobre a importância de uma edição dessa no Brasil e como que a gente vinha do precedente anterior, né? E de acontecer num país tão social. Lembrando, o Brasil passa 9 horas, o brasileiro passa 9 horas online. Né? Então, a gente é muito do social, usa muito redes sociais. O quanto isso vai impactar o crescimento dessa COP. E aí, conseguindo aterrizar aqui a pergunta, o pacto, a gente está falando muito do também capacitar profissionais de comunicação e das empresas para atuar de forma mais qualificada. A Brant é uma agência que também faz parte do Pacto Global, primeira agência de criadores, que atende criadores a fazer parte do pacto, se comprometer publicamente com essa pauta e essa agenda do futuro. Então, a gente tem acesso ao Spark e a Academy, que dá todo um suporte para ajudar as empresas a desenvolverem suas políticas internas. E quando a gente olha para isso, pensando no COP30, como que os criadores de conteúdo estão olhando, né, e acessando essa COP, essas narrativas, esse olhar mais regional, e não só o criador que vai daqui para lá. Tem uma rede de criadores lá em Belém que já está se articulando? Como que isso está acontecendo do lado de lá? Legal, bom. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui com a Camila, com a Letícia e com a Ana Paula também. Uma pesquisa rápida. Quem não conhece o que é uma COP, levanta a mão. Quem não sabe o que é uma COP? Ótimo. Pelo menos uma pessoa na sala. Então, de maneira muito sucinta, a COP é uma conferência do clima, né, onde a gente tem negociações acontecendo pelas partes, e quando eu falo partes, são os países, né? Então, são mais de 190 países fazendo negociação todos os anos para que a gente combata a mudança do clima. Curiosamente, a COP nasceu no Brasil, em 1992. Então, há 33 anos, obrigado. A COP, na verdade, a Rio 92 começou em 92, óbvio, né? Mas depois, em 94, de fato, a ONU instituiu o que a gente conhece como COP. Então, 30 anos depois da criação de uma COP, ela volta para o Brasil. Todos os anos ela é num local diferente, como a Ana Paula falou. Então, depois de três anos, basicamente, a gente está trazendo a COP de volta para um país democrático e social. A última COP foi no Azerbaijão, a penúltima no Emirados Árabes e a antepenúltima no Egito. Então, a gente teve pouquíssima participação social, pouquíssima participação de influenciadores e a comunicação e etc, etc. Mas o que isso interessa para nós? Né? Porque a COP ela deixa de ser um espaço de negociação e ela vira, na verdade, um espaço da sociedade, das empresas, da comunicação como um todo. Então, estar hoje numa conferência do clima, e obviamente esse ano é em Belém, estar no território que está discutindo as maiores coisas sobre meio ambiente, clima, no planeta. E ver essa conferência retomar para um país democrático é interessante, porque o Brasil, por si só, é um país que sabe fazer eventos de grande porte como ninguém, né? Ainda com grandes defeitos, mas a gente sabe fazer. Então, a gente consegue mobilizar muito bem a nossa própria sociedade interna, mas a gente convida também muito bem os nossos amigos. A gente é um país diplomático, né? A gente tem a maior e melhor diplomacia do mundo, não à toa. Então, a gente já começa a observar, obviamente, uma movimentação de comunicação muito maior. Não é o core business nosso, do Pacto Global. Acho que as colegas Camila e a Letícia vão falar bem melhor do que eu sobre esses aspectos de influenciadores, de comunicação, de posicionamento, do que está acontecendo de fato. Então, o nosso papel é muito trabalhar com o setor privado, porque a gente representa dentro da ONU esse elo com o setor empresarial, e a Ana Paula, muito gentilmente, até contou um pouquinho o que a gente oferece. A gente oferece capacitações, encontros, a gente oferece frameworks, muita coisa para as empresas também se aperfeiçoarem. Mas é óbvio que, de maneira muito notória, a gente vem observando que, para as empresas, se tornou
a grande conferência do momento, porque é um posicionamento de marca, né, antes de tudo, e com muita cautela, né, porque senão a gente pode esbarrar no famoso greenwashing, mas é um posicionamento de marca ir para Belém. Mas, ao mesmo tempo, a gente também agora está sendo inundado, isso também reflete nas empresas que a gente trabalha, né, são mais de 2.000 empresas, para vocês terem uma ideia. Isso reflete também no momento que o Brasil está vivendo geopoliticamente, mas também midiaticamente. E aí, a Camila talvez pode até dizer melhor do que eu, mas a gente está jogando contra o nosso próprio país no que se tange à COP. A gente está vindo de uma sequência de notícias bem negativas sobre Belém, sobre a região norte, e que, infelizmente, a gente tem que dar nome para isso, é xenofobia. A gente está vivendo uma xenofobia dentro do próprio país, onde a gente está questionando a capacidade do belenense de fazer uma conferência. Lembrando que a maior procissão católica do mundo é em Belém há muitos anos, que é o Círio de Nazaré, que ocorre em outubro. Ou seja, o paraense, o belenense sabe fazer eventos bem melhor do que muitos outros países. Está se falando muito sobre preço de acomodação e etc, etc. Ainda que tenhamos algumas verdades sendo ditas por ali, lógico, mas a gente tem que sempre só lembrar o que significa uma COP. A COP é um espaço de negociação, é um espaço que, de fato, ele é disputado. Eu estive na COP do Azerbaijão do ano passado. Eu posso dizer que o preço que se praticou no Azerbaijão não está nada diferente do preço que está se praticando em Belém. Só que a diferença é que não teve a xenofobia praticada ao Azerbaijão, né? Mas para Belém a gente mesmo faz isso. A gente acompanha muito alguns influenciadores que estão trabalhando nesse resgate positivo da cidade, né? Tem muita gente em Belém fazendo isso, acho que tem gente também aqui no Sudeste trabalhando com isso, que está ocupando, que a gente comentou nos bastidores, até o papel da imprensa, né? Infelizmente, que era um papel de ir lá, de realmente investigar, de entender o que está acontecendo. Enquanto quem está fazendo isso, na verdade, é a BBC, é a CNN, é o New York Times, né, o Washington Post, são os gringos que estão vindo para fazer essas coberturas mais dedicadas. Então, a gente está acompanhando, a gente está fornecendo informações. Eu acabei de até escrever um artigo que vai sair amanhã ou segunda-feira sobre o papel de Belém, né, como que a gente precisa usar a Amazônia ao nosso favor. E aí, só para finalizar, para deixar as colegas falar, porque elas têm com certeza muito mais conteúdo do que eu nesse aspecto. Quem aqui já foi para a Amazônia? Levanta a mão. Metade da sala. Então, ou seja, a própria Amazônia é desconhecido para nós. E aqui é um papel que eu fico muito feliz de discutir COP num evento como esse, porque a gente consegue trazer uma informação e consegue também, quem sabe, engajar quem ainda não conhece a Amazônia para ir lá, conhecer a Amazônia e entender que faz parte do país e que nessa discussão climática vai ser um papel muito, muito importante. Você falou da COP ser um espaço de negociação. Eu quero puxar a Camila, porque o que a gente vê muitas vezes, especialmente nessa agenda mais social, mais popular que tomou no Brasil, parece que tem gente indo para a COP como se estivesse indo para o Coachella, né? Prepara até o look. A gente sabe, né, gente? E aí, dando nome para isso, greenwashing, nome chique. A gente está falando de usar uma pauta, um lugar de negociação, para tentar só construir um carimbo de construção de marca. E aí, Cami, como que a gente fala de autenticidade nesse lugar, onde tem uma rede local de influenciadores que já estão tentando defender a cidade, defender a região, que sabe sim fazer evento, enquanto tem outros tentando, né, prejudicar essa imagem e outros tentando se aproveitar dela? Onde fica a autenticidade nisso tudo? Obrigada. Tanta coisa para fazer um unpack na sua pergunta. #publi vai valer? Então, eu acho que eu vou voltar, antes de falar sobre autenticidade, eu vou voltar um pouquinho no ponto que o Rubens estava comentando. A conferência em si, eu frequento as conferências das partes na Convenção Quadro de Mudanças do Clima da ONU, que é esse nome grandão, há 6 anos. O primeiro ano que eu fui, em Glasgow, foi quando, depois de quase 5 anos das negociações do Acordo de Paris, há uma abertura para que o mercado faça parte da discussão, que era uma discussão das partes, dos países. Tipo, eu e você, se você não fosse parte de uma organização da sociedade civil,
autorizada como observadora, você não estaria lá dentro. Essa era uma conversa entre governos. Sempre existiu um pavilhão para a sociedade civil, mas aí o Reino Unido, na presidência deles, no meio da Covid, vale dizer, falou assim, vamos, na verdade, trazer a galera da iniciativa privada para dentro, porque a gente precisa financiar a merda que a gente criou, e alguém tem que pagar essa conta quem polui. Vale ressaltar que a merda que a gente vive hoje em relação ao clima tem maior responsabilidade de 100 empresas. Tem nome, todas elas estão listadas na Bolsa, muitas delas pagam as nossas publis. É bem assim. E aí a ideia de trazer para dentro as empresas mais perto foi num contexto que até como o pacto surgiu. Não dá para a gente resolver o problema sem quem causa ele. Até aí, beleza. Então vamos abrir as portas. Por lei, a COP não pode ser um balcão de negócios. Ela é um espaço dos países negociarem, não das empresas. Ela não é um espaço de publicidade, ela não é um espaço de venda, de fechar negócio. Pode ser um espaço para você anunciar os seus resultados em sustentabilidade, pode ser um espaço para você anunciar as suas ambições, ou o que você projeta, o que você quer fazer. E eu acho que um grande problema nisso tudo é que chega no brasileiro, a gente simplifica num nível tão grande que fica, venha fazer publi da sua, venha ganhar dinheiro com a COP, venha divulgar a sua empresa na COP. Eu fui num evento de uma agência de publicidade e o evento tinha um painel imenso falando exatamente isso. Esses são os nossos talentos, venha com a sua marca para a COP. E aí, nada contra você desenvolver uma estratégia para falar para os seus clientes, vamos contar a história do que você está fazendo de verdade? Vamos comunicar a ação que você tem nesse campo? E olha, essas são as vozes que podem representar bem. Até aí, não vejo nenhum problema. O problema é simplificar num nível tão grande que só é mais um conteúdo de publicidade. Que só é mais... E aí, não é um conteúdo sobre o projeto, não tem base científica na mensagem do criador ou da criadora. Tem um apelo, tanto quanto de qualquer outra campanha que aquelas pessoas estariam fazendo. Enquanto as empresas estão chegando na conferência sem algo concreto na mão. Então, a autenticidade se perde quando a galera só quer ir contar uma história bonitinha para fazer um post no Instagram e marcar presença. Esse ano, marca uma coisa diferente, porque o que a gente via... Eu não sei o quantos de vocês estão acostumados com CEO influencer ou os influencers CLTs, tem bastante, né? O que a COP era ou os espaços da ONU também, vou ser bem sincera, que a galera vai para a ONU para fazer tipo foto glorificada, sabe? Com o loginho da ONU atrás, dizendo que estava discursando, e não falou porra nenhuma, não entrou nem na sala onde negociam as coisas, não sabe nem como navega o espaço, entendeu? Achou o primeiro logo da ONU no rolê, tira uma foto e posta como se estivesse lá, e fosse melhor amigo do secretário-geral. E vai para as festas depois. E aí só posta festa. A mesma galera faz isso num South by Southwest também. Pega a IA, baixa o vídeo do YouTube, transcreve a sessão, posta como se tivesse assistido e não conseguiu nem entrar, porque não chegou na fila no horário certo. É isso que acontece. É verdade, vocês sabem, eu não estou mentindo. Então, tipo assim, a COP não é para isso. Os espaços de negociação são desafiadores. A gente tem organizações que passam anos tentando entregar, por exemplo, notas técnicas para os membros das delegações, para os negociadores, para falar, olha, esse assunto aqui é importante. Literalmente, a gente está dizendo que mais de 15 nações-ilha, nos próximos 20 anos, vão afundar por causa do aumento do nível do mar. Esses países talvez não possam estar na conferência, porque a ONU não tem dinheiro suficiente para pagar para eles estarem.
Então, eu fico pensando que agora o que a gente tem é uma oportunidade de provocar as marcas que correm atrás da gente para contar histórias certas. Por exemplo, eu tenho um cliente que é um cliente meio controverso, para mim, vamos dizer assim, né, considerando o impacto negativo do negócio deles no mundo. E eu falei, eu só vou trabalhar com vocês se eu tiver um projeto concreto para a gente trabalhar. Então, a gente só chega em Belém depois de 30 mulheres formadas, em parceria com o Sebrae local. Quando a gente vai zerar a conta de energia dessas empreendedoras por 1 ano. Então, eu tenho uma coisa concreta na minha mão. E eu acho que, enquanto pessoa que... Gente, eu não comecei criando conteúdo, minha intenção não era ser chamada de criadora de conteúdo. Eu criei uma plataforma para receber creators e falar para eles, vamos falar de coisas que vocês sabem? Viaja comigo, entende como funciona e vocês podem falar. E aí eu percebi que eu não estava fazendo o que eu estava falando para as pessoas falarem, ou fazerem. Então eu falei, tenho que começar a produzir conteúdo só para ter um walk the talk. Deu um pouquinho certo. Mas nesse lugar de que está dando um pouquinho certo, a autenticidade fica na nossa possibilidade de só contar aquilo que realmente está acontecendo. E não tentar florear o assunto. E quando a gente se convida para estar numa agenda como essa, a conferência não tem lugar para todo mundo. Se você pode criar conteúdo de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, e você não precisa estar fisicamente em Belém, não vá para Belém. Indica um criador de lá. Indica uma criadora de lá. É o que eu mais tenho feito. Quando alguém me pergunta, você não pode fazer... Não, cara, tem 10 pessoas em Belém lá, criando conteúdo, que talvez vão te cobrar metade do que eu estou cobrando, e vão entregar um conteúdo melhor do que o meu. Você deveria estar pagando mais do que você pagaria para mim. Mas... eu entendo a geografia. E aí, tipo, tem uma coisa também do interesse da marca, né? Eu já estou me alongando, mas para fechar, que é eu não vejo problema em comunicar aquilo que é importante, aquilo que a gente vê valor. Desde que a gente, de fato, venha falando de coisas concretas. Desde que, de fato, a gente não fique só expondo coisas que nem são ações de verdade, sabe? Senão vai acontecer com a COP o que aconteceu com o Brasil em Cannes esse ano, e um monte de empresa sendo desclassificada. Mas o cancelamento climático, diferente do cancelamento de Cannes, ele é um cancelamento que dói no bolso do shareholder, que dói na posição da empresa listada na bolsa. Aí acaba com tudo, sabe? Eu amo, porque a Cami é super sem filtro, como eu. E ótimo, porque você falou de uma coisa que joga super gancho para a Lelê, porque a Lelê já tem uma longa história com comunicação, muito bem sucedida com a Index, e vem depois com a Ato, trazendo esse contexto narrativo, né, Lelê? Eu acho que, primeiro, apresenta a Ato para o público e fala um pouco sobre essa construção narrativa, porque ajudar o influenciador que vai estar lá ou que vai estar aqui a contar de maneira eficiente, vamos chamar assim, o que vai acontecer e o que estará acontecendo durante a COP, é um trabalho árduo também, diante de uma, cuidado com profissionalização que a gente tem. Conta pra gente. Super. Bom, então boa noite, gente. Obrigada por estarem aqui essa hora, com esse frio, para falar de COP. Bem desafiador. A Index é uma agência de estratégia de comunicação, há 28 anos no mercado, a gente atende várias marcas, influenciadores, e há 2 anos a gente decidiu abrir a Ato, que é uma sociedade da Index, com a Marina Cansado, que é nossa sócia, amiga de todos nós, que está no Rio, por isso que ela não está aqui até, ela é curadora do painel de clima do Rio Innovation Week, mas ela é nossa sócia na Ato, é uma pessoa que trabalha há muitos anos com essa agenda de clima, e a gente decidiu unir forças, a comunicação, uma especialista em clima, para criar a Ato. O que é a Ato? A Ato é uma consultoria de comunicação que atua em 2 frentes. Primeiro, é uma frente em marcas, uma consultoria para marcas que estão comprometidas com essa agenda de clima, de mudanças climáticas, comportamentos sustentáveis, e querem melhorar a sua comunicação, querem deixá-la mais acessível para as pessoas, mais atrativa para gerar mais valor, mas precisam ser 100% comprometidas mesmo, porque a gente totalmente barra qualquer tipo de greenwashing, qualquer tipo de informação que não seja transparente.
Então, a primeira frente é consultoria para marcas e a outra frente é uma consultoria para influenciadores digitais, que não são da sustentabilidade, mas querem aprender, né? São pessoas que trabalham com moda, com beleza, com lifestyle, alimentação, educação financeira. A gente tem um grupo de influenciadores que fazem parte de um grupo que a gente criou para fazer um trabalho de mentoria e apresentando conteúdos, né, letrando sobre temas ligados ao aquecimento global, mudanças climáticas, de uma maneira descomplicada, mais acessível e voltada à ação. O que a gente, como indivíduo, nós como influenciador, eu não, né, mas vocês como influenciadores, podem fazer para contribuir para que a gente consiga avançar nessa agenda. E falando um pouco de copy, assim, né, obviamente, e de narrativas, eu queria só falar de um aspecto da COP que eu acho que é muito emblemático para a gente, que é o aspecto do clima de mutirão, que eles estão chamando, né? A presidência da COP, né, e todos os atores envolvidos estão chamando essa COP da COP das pessoas, né, da COP de que todo mundo é parte da solução, né, que a gente pode, deve se engajar, né, e acho isso muito emblemático, porque, historicamente, como o Rubens contou, o conceito de COPs foi criado no Brasil, na ECO, na Rio 92, e a Rio 92 foi uma conferência muito influenciada pela mobilização da sociedade civil na época, né? Então, olha que emblemático, né? Uma conferência que começou lá em 92, que criou o conceito da COP, que foi influenciada pela mobilização social civil. Olha o poder das pessoas, né, em mobilizar e em avançar com agendas tão importantes, né? Então, acho que agora a COP30 no Brasil é uma super oportunidade para a gente, como cidadãos, como influenciadores, criadores de conteúdo, mostrarem a nossa força para que a gente possa se mobilizar e mostrar que essas agendas, essa pauta de mudanças climáticas é importante para a gente. Né? A gente quer fazer parte, a gente quer que os governos, as empresas, tomem atitudes efetivas. E quando a gente se mobiliza, as coisas acontecem, né? Isso é provado. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente poder se comprometer com essa agenda. E, a partir de narrativas, eu acho que tanto essa oportunidade de falar do tema também vem com uma super responsabilidade, né? Porque assim, não dá para falar bobagem, né? Que a gente estava falando aqui. Estar na COP lá em Belém não é para todo mundo, né? Mas a gente pode estar aqui de São Paulo, como a Cami falou, de outras cidades, falando do tema, mas com responsabilidade. Então, procurar fontes confiáveis, né? Cuidado com desinformação, né? Ver quem que você está seguindo para você conseguir, né, ter informações reais e verdadeiras do que está rolando de verdade. O site da COP30 e o Instagram estão super legais, com conteúdos super interessantes, né? Hoje eu estava vendo o Instagram, assim, a gente tem, não sei se vocês conhecem a Marcele Oliveira. A Marcele Oliveira foi eleita a campeã climática, né? Eles chamam, tem esse cargo de campeã climática, que é uma pessoa campeã climática para a juventude, né? A Marcele Oliveira foi eleita, é uma pessoa que ela foi eleita para engajar a sociedade civil, os jovens da sociedade civil nessa pauta. E ela tem criado conteúdos super legais, né, de uma maneira acessível, prática, voltada para a ação. Então, assim, busque, né, pessoas que estão fazendo esses conteúdos de uma maneira prática e interessante para se inspirar. Né? E também, acho que é bom citar que tanto a presidência da COP quanto a Marina Silva, né, e outros atores super importantes estão fazendo vários chamados para a sociedade civil se engajar. Então, eles estão dando dicas no site ou no Instagram da COP, falando assim, você quer fazer um encontro na sua comunidade para vocês discutirem temas da COP? Vem aqui que a gente vai dar as dicas de como fazer isso. Aí tem lá um post só falando as dicas de como você fazer esses encontros dentro da sua comunidade, né? Como você pode, no âmbito individual, ações para você mitigar, né, minimizar seus impactos, né, minimizar suas emissões de sua pegada de carbono. Então, assim, hoje, acho que, se você for falar, onde eu busco conteúdo, né, de confiança? No site da COP30, por exemplo, no site da ONU, né, no site do Pacto Global. Eu acho que são lugares super confiáveis e que você pode ali encontrar diferentes narrativas para te inspirar e para você atualizar com a sua, né? Na cadeira de cada um de vocês hoje, acho que um dos desafios que a gente tem para falar de assuntos como meio ambiente, sustentabilidade, é estourar a bolha. Porque, senão, gente, a gente fica sempre falando para quem já está com a gente, já entende o desafio. Aqui na cadeira de criadora consultora, aqui na cadeira do Pacto Global e aqui na cadeira de consultora e esse apoio para as marcas, como vocês acham que a gente pode estourar essa bolha, gente?
Cami, do ponto de vista de criadora. Eu estou fazendo tudo que eu posso, testando novos formatos, co-criando muita coisa. Eu acho que tem um lugar para a gente, pelo menos. Eu estou apostando muito em conteúdos de formato longo. Então, entrei na vida do YouTube agora. Gente, é um monstro que eu não conhecia e que eu entrei muito tarde. Mas que eu me sinto com muito mais liberdade para falar de coisas mais complexas. E aí, se alguém se interessa, fica para ouvir 1 hora de conversa, sabe? Óbvio, com uma estratégia de poder ter cortes e etc., mas eu estou explorando um formato mais artístico. Eu quis pensar numa luz cinematográfica, eu quis ter uma cenografia interessante. Eu acho que uma das coisas que a gente nunca explorou no campo de comunicação e clima especificamente, e comunicação ativista, é que a gente sempre faz uma comunicação do embate, do confronto, da imagem que dói. Então, por exemplo, hoje de manhã, a primeira campanha que eu vi hoje foi uma campanha do Greenpeace, que o que eles fizeram? Eles foram para o meio do mar, eles escalaram uma plataforma de petróleo da Shell e eles espalharam, tipo, sangue na plataforma da Shell. E aí o vídeo é foda, a galera que se preparou, eu visitei a sede do Greenpeace em Estocolmo, que é a galera que normalmente vai para essas ações no meio do mar, que enfrenta os baleeiros e tal. Foda a peça artística que eles fizeram. Vai chegar em alguns lugares, vai rolar algumas matérias, mas precisa que organizações e pessoas moderadas nos seus territórios façam outro caminho. Eu não tenho nem físico para entrar num bote no meio do mar e escalar uma plataforma de petróleo. Então eu vou criar um conteúdo cozy, com uma sala gostosa, com um vídeo interessante, com uma luz bem pensada. Gente, eu nunca tinha trabalhado com uma diretora de fotografia. E aí ter um diretor de cinema, uma diretora de fotografia junto comigo, criando, pensando, me ampliou muito a visão, abriu um espaço para que quem eu convido, que não são pessoas de clima, as pessoas que sentam no meu sofá ali, não são pessoas da agenda de clima, mas elas ficam convidadas pelo lugar. Então, acho que pensar novos formatos é uma possibilidade. Isso é bom. E a gente... eu vou terminar, porque o relógio está pitando aqui. E a gente começou a fazer parceria com mídias grandes. Então, como instituto, a gente fez uma parceria com a Rede Globo, recentemente. E nessa parceria com a Rede Globo, a gente co-criou uma campanha. Na verdade, basicamente, eu trouxe uma campanha pronta para a Globo. Então, essa é uma outra coisa que eu diria, que se você tem uma ideia e uma mensagem muito clara, chegar com ela clara para o stakeholder, especialmente para a media partner, funciona. Então, eu cheguei com a campanha pronta para a Globo, inclusive com as opções de talentos Globo que eu queria que estrelassem a campanha. Meio ousada, mas eles toparam e a gente fez 3 comerciais que passaram no horário nobre ali de Vale Tudo, Domingão do Hulk, etc. Uma campanha sobre café, cacau e açaí, que já alcançou mais de 30 milhões de pessoas. 3 comerciais de 30 segundos, bem humorados, bem feitos, bem produzidos. Então, eu acho que para a gente também está um lugar de inovar formatos e estender a parceria para parceiros que querem falar sobre isso e não são especialistas. Ótimo. Essa campanha com a Globo trouxe a meta para a gente também, falando, poxa, a gente quer fazer uma campanha no Instagram, mas a gente também queria um parceiro que verificasse os dados, que garantisse para a gente que a gente não está falando besteira. Então, eu acho que tem um lugar para a gente que cria conteúdo que a gente sabe o que vai no nosso roteiro. Sabe? A gente foi atrás para criar aquele roteiro. E aí, esses media partners, eles também estão contratando nesse lugar do tipo, eu preciso de ajuda para não falar merda, porque a galera também está com medo, né? Vamos ser sinceros. Tem que ficar, tá? Tem que ficar. Rubens, do ponto de vista do pacto, o que a gente pode fazer para estourar a bolha?
Isso aqui já Os é influenciadores. isso aqui já é uma grande ação. Isso é A gente está verdade. falando de clima num evento de influencers. E eu estar, por exemplo, lá no Rio de Janeiro falando de clima num evento de inovação. Parece que é óbvio, mas não é, né? Mas eu acho que existe alguns caminhos que a gente precisa começar a pensar. Primeiro como sociedade, ser humano, e depois talvez como cada um dentro do seu compartimento profissional, de que não deveria, na verdade, existir a palavra clima como um nicho. Assim como a palavra natureza e floresta não existe no vocabulário Yanomami, o clima não deveria ser um nicho para nós também. O clima, na verdade, é o ar que a gente respira, é a água que a gente toma, é a comida que a gente come, é a roupa que a gente veste. Então, a gente está aqui, todos nós estamos dependendo do que vai acontecer daqui para frente com os eventos extremos climáticos, que são decorrência dessa catástrofe que a gente está cometendo com o planeta. Então, mas eu sei que também não dá para a gente ficar abrindo as nossas mídias sociais como criadores de conteúdos, e eu não sou, então eu estou aqui dando o pitaco num local que não é o meu lugar de fala, mas eu sei que também é cansativo a gente ficar abrindo e catastrofizando, né? Porque existe também um pouco disso. Acho que o ponto da Camila é importante. Por exemplo, eu entro lá e vejo o vídeo do Greenpeace, maravilhoso, lindo, tal, mas puta, já tá tão chato o mundo, né, cara? Eu vou ficar vendo esse vídeo, eu não tô afim, eu vou ver outra coisa. Então, e aí, não à toa, a gente está criando uma geração de ansiosos. Existe até já, para quem não sabe, eu duvido que vocês não sabem, mas, enfim, não custa repetir, a geração dos ansiosos climáticos. Então, existe aí uma geração completamente, né, já perturbada. O que vai acontecer amanhã? Será que amanhã ainda tem planeta? Será que tem oxigênio para respirar? Será que tem água para tomar? Então, furar a bolha, na verdade, é a gente entender que é possível a gente abordar vários aspectos do que a gente considera como clima no nosso dia a dia, na criação de conteúdo, porque é a nossa vida. Basicamente, o clima é a vida. Então, não dá para a gente falar sobre aquela roupa, sobre aquela comida, sobre qualquer coisa se a gente não ponderar um pouco sobre o clima. E não à toa, só para finalizar, e acho que a Letícia está até mais imersa nesse mundo do que todos nós aqui na mesa, que as marcas estão preocupadas com isso, né? Ou pelo menos parte delas estão, né? Parte delas está preocupada com isso. Então, isso também está gerando uma preocupação que, querendo ou não, faz também a marca ter que sair da sua própria bolha, né? Mas a gente ainda está um pouco distante, infelizmente a gente está distante. Eu temo, para finalizar minha fala, sobre a ressaca pós-COP. O que vai acontecer pós a COP? Isso é uma preocupação legítima. A gente vai continuar discutindo os temas de maneira séria e que eles devem ser levados, ou a gente está tratando a COP como uma Copa? Coachella? Então, é uma grande pergunta que se faz. Lele. Eu vou dar um exemplo rápido, até porque a gente não tem muito tempo, mas prático do que a gente tem feito na Ato, né? A gente montou esse grupo, a gente montou um movimento que chama Influência que Transforma. É um grupo de, como eu falei, um grupo de influenciadoras, né? Hoje são quase 40 influenciadoras. E quando a gente montou, a gente ficou pensando, putz, acho que a gente precisa ter influenciadoras que estejam com a gente liderando esse grupo. Por quê? O que a gente já percebeu? As pessoas se engajam, muitas vezes, numa pauta, quando ela tem uma pessoa que é referência para ela, que está engajada, né? É a influência. Então, a gente chamou a Lu Tranquese e a Vicky Linhares, que são duas influenciadoras que não são da sustentabilidade, trabalham com moda, com lifestyle, mas que estavam super interessadas em começar a aprender sobre o tema e também trazer as amigas dela para próximo do tema. E a gente falou assim, vocês topam fazer esse movimento com a gente? Topamos. Com isso, a gente se reuniu e a gente conseguiu unir 40 meninas. Isso foi em dezembro, tá? Então, é super recente, né? Em dezembro do ano passado, a gente tem esse grupo de 40 pessoas. E, a partir daí, a gente começou a entender quais eram os segmentos, né, os territórios que sensibilizavam essas meninas. Porque não adianta eu falar de uma coisa que está muito distante da vida delas, que elas não vão falar, mas isso é tão distante, né? A ilha que vai acabar lá, que eu nunca fui, é muito longe da minha casa, mas o que impacta no meu dia a dia? E a gente entendeu que tinha duas pautas prioritárias para elas, que eram maternidade, porque muitas delas são mães, então elas começaram a ver os filhos chegarem em casa e falar, mãe, eu reciclo lixo na escola, mas em casa não reciclo. Por quê? Né? E alimentação, porque a alimentação está totalmente ligada à saúde delas, né? E principalmente essas duas. Então, a gente começou a trabalhar a partir daí. Então, acho que, para você engajar um público que não está sensibilizado para essa pauta ainda, você precisa ser muito estratégico.
né? Entender sua audiência, né? E vocês como influenciadores, o que a minha audiência se importa? O que importa para as pessoas? Como eu vou relacionar os impactos das mudanças climáticas com a vida dessas pessoas? Isso vai impactar no café que ela toma, que talvez fique mais caro, no azeite, que está ficando mais caro, no vinho, na minha viagem, que talvez eu tenha um problema, não vou conseguir viajar, no meu entretenimento, que entre os meus amigos. Então, como as mudanças climáticas vão afetar o meu prazer de viver? Né? Então, a gente começou a perceber, e acho que foi esse trabalho muito estratégico de entender profundamente, para a partir daí a gente criar essas dinâmicas, essas vivências que a gente consegue sensibilizar. Gente, dá para resumir muito da fala de vocês, do estourar a bolha, em olhar até para o entretenimento. Como que a gente torna essa pauta da sustentabilidade algo que todo mundo possa consumir, como aquele vídeo que a gente fica vendo, assim, ó, que a gente nem viu, passou 40 minutos? Como que a gente começa a inserir? Quem falou isso uma vez foi a Anitta, que falou que ela posta uma foto de bunda e outra falando de crise climática. Foto de bunda, crise climática. Então, como que a gente vai alternando essas questões exatamente para aproveitar e conduzir a audiência dela? Gente, muito obrigada pela conversa. O último palco do evento, e a gente está aqui segurando essa turma para falar de um assunto tão importante. Espero vê-los falando, debatendo, amplificando o debate sobre sustentabilidade, o debate sobre futuros possíveis, porque a gente precisa usar nossa influência de forma responsável. Obrigada, uma salva de palmas, gente. Ai, pera, vou quebrar aqui o protocolo. Eu tenho feito 3 perguntas em todos os lugares que eu vou, porque a sensação, quando a gente conversa sobre clima, é que a gente sai sem saber o que fazer. E aí, se vocês conseguirem responder hoje 3 perguntas. O que te faz feliz? No que você é bom, no que você é boa? E o que o seu entorno imediato, ali, 2 quilômetros de raio de você, precisa? No centro desse diagrama de Venn está algo que você pode fazer agora, sabe? Pode ser através das suas redes sociais, mas o melhor seria se você conseguisse se mobilizar offline, assim. Eu acho que a gente está num momento em que a gente está falando tanto e escutando muito pouco, sabe? Então, se você puder escutar o seu vizinho, a senhorinha da vendinha da frente, escolher uma banana diferente, sabe? Tipo, eu acho que tudo isso já contribui um pouco para uma ação climática que seja mais efetiva, mas que nasça no seu coração. A gente está num momento em que o medo domina a nossa conversa. E a gente precisa de um convite para sair do medo para o amor. E esse convite de sair do medo para o amor é só se a gente praticar o amor pelo planeta e pela natureza, na nossa casa e com a gente. Obrigada.